15, verso 1, diz assim, meus queridos. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 15, verso 1. Chegou? Não chegou. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, a grande será a sua recompensa. Verso 2 diz assim para a gente: mas Abrão perguntou: ó soberano, que me darás se continuo sem filhos e o meu herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E aí a gente segue. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse filho. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Vamos até o 7. Abraão creu no Senhor, e isso foi creditado como justiça. E no verso 7 eu termino. E disse ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. E a igreja pode dar um glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: hoje é para você essa pregação. Por isso eu não vou nem distrair você. Aleluia. Pode sentar, meu querido. Ao sentar, dê ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Eu gosto desse versículo 6, se você puder colocar para mim. Esse versículo 6 do capítulo 15. E Abraão creu no Senhor. E Abraão acreditou no Senhor. E isso foi-lhe creditado como justiça. O tema dessa pregação hoje é promessas. Hoje nós vamos falar sobre promessas. Porque as promessas, nós temos que saber quem é que promete, irmão. Quem é que promete? Se foi um homem que te prometeu, não espere muita coisa, porque pode ser que no meio do caminho as coisas mudem. Essa pessoa que prometeu pode perder força. Essa pessoa que prometeu depende de outras pessoas. Pode ter sombra de variação. Mas se foi o Senhor que lhe prometeu, se foi o Senhor que lhe prometeu, a Bíblia diz, e eu acredito, e quero ver se essa igreja está cheia do Espírito Santo nessa manhã, e está. Aí, ó, já está aparecendo crente dando glória a Deus, é isso aí. Se foi o Senhor que lhe prometeu, a Bíblia diz que no Senhor não há sombra e nem mudança de variação. Ele não muda, aleluia. E aí a Bíblia também fala um negócio muito forte, Pedro. Ele fala assim: e ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas entre uma promessa e o cumprimento dela, Lucas e Jonatas tem um tempo. Mas como eu acredito que Deus é atualizado, cada tempo que passa, Deus muda a forma de responder e de cumprir promessas. Eu acho que nós estamos no melhor momento da igreja debaixo do céu, que é o tempo das entregas rápidas. Porque as coisas não se esperam mais como antigamente. Então até as promessas de Deus chegam mais rápido. E eu vou dar uma palavra para você que está no meu espírito agora, que o Senhor abrevia o tempo. Sobre a sua família, sobre a sua casa, Ezequias. Sobre você, quem crê comigo, dá glória a Deus. Fala comigo assim: que o Senhor abrevie o tempo da palavra liberada para a palavra cumprida. Você pode dar um glória a Deus por isso? E Deus chama Abraão. Abraão, irmãos, é um homem diferenciado. Ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé para o judeu. Ele é o pai da fé para o árabe.
E ele é o pai da fé para todos os cristãos debaixo do planeta. Porque eu não sou árabe, eu também não sou judeu. Mas para todos os cristãos debaixo do planeta, ele é o pai da fé. Ele inspira a gente a depender e confiar. Abraão tinha 75 anos de idade, quando ele pega o chamado do seu pai, o Terã, e vai para cumprimento da promessa. A promessa não era para Abraão, era para o pai dele. O pai de Abraão parou em Terã, e Abraão continuou a promessa. E aí Deus fala assim: eu te farei pai de nações, de ti sairá reis, de ti vai sair reis, eu te farei pai de nações. Olha que palavra forte. E Abraão então sai com uma promessa, e Deus começa a prosperar Abraão na terra que ele mostrou. Só que faltava cumprir uma promessa, que era um filho. Faltava o cumprimento do start de todas as coisas. O Senhor falou que eu vou ser próspero, mas cadê o meu emprego? O Senhor falou que eu vou viver muito, mas cadê a minha saúde? O Senhor falou que eu vou ser alguém em certo setor da sociedade, mas cadê a oportunidade? Então Abraão estava ali com uma promessa dada por alguém que não falha, só que não tinha ainda acontecido. O nascimento do menino Isaque não tinha chegado ainda. E Abraão olha para sua mulher Sara, que tinha um problema da esterilidade, olha para o seu corpo e ele percebe que ele já está idoso. E ele conversa com Sara e fala assim: olha, nós estamos com um problema. Dentro de casa nós estamos com um problema, Sara. Mas eu tenho um homem aqui que me ajuda, que chama Eliezer ou Eliezer. Ele é de Damasco, ele é tão fiel. Ele é aquele funcionário tão bom, que é melhor a gente passar a herança para ele. Nós vamos passar a herança para ele. Quem conhece um restaurante que tem em Rio Claro, antigo, está muito antigo, os garçons estão lá 25, 30, até 40 anos. O que foi feito lá? Foi passado parte do lucro para os garçons. Eles adotaram os garçons como dono do lugar. Porque é muito tempo junto, muito tempo servindo, e talvez você conheça algum lugar assim. E aquilo, uma conversa dentro de casa. Mas Abraão conversa com a esposa dentro da casa dele e sai para o seu dia a dia, Eliel. E no dia a dia, Deus fala com ele assim: oi, Abraão, vou dar uma notícia para você. Eu vou falar com você. Olha só, começa assim, o capítulo 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, a palavra veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo. Eu sou o teu Deus, o teu escudo, a tua proteção, a tua guarida, e lhe darei uma grande recompensa. Mas Abraão, Marcelo e Cátia, ele estava inquieto com a situação. Ele falou assim: mas como? Como? Olha o versículo seguinte: mas como? Se o Senhor vai me dar recompensa, o Senhor é meu escudo, e eu não tenho ainda um filho, o que eu faço? Para onde que eu vou? Então já conversei com a Sara lá em casa, e nós vamos nomear Eliezer herdeiro nosso. Tudo resolvido. Ela concorda, ele é fiel, ele é um servo bom. Nós vamos usar Eliezer como nosso servo para ser o nosso herdeiro. Irmãos, imagina os planos que foram feitos na casa do Eliezer. Gente do céu, sabe o que aconteceu? O Abraão vai dar toda a sua herança para nós. Os moleques já começaram assim: iPhone 17, pai. Outro falou assim: eu vou comprar um carrão para mim. Outro falou assim: eu vou estudar. Eu vou comprar uma camiseta. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Outro. A mulher falou assim: eu agora só vou ser madame.
talvez na casa do outro foram feitos planos para a herança que um dia podia chegar. Mas Deus não tinha falado com Eliezer, Deus tinha falado com Abraão. Eu quero dar uma palavra para você, meu querido. Debaixo desse céu tem oportunidade para todos nós. Debaixo desse céu tem oportunidade para toda a igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes eu vejo os pastores num desespero de ter 10 a mais. É que eu e a Lu já tem 41 anos disso. E a gente sabe, Bíblia e Bárbara, que quem acrescenta o número de salvos é o Senhor. Às vezes as pessoas ficam brigando, não, porque vem para a minha igreja que é melhor, vem para a minha igreja que é melhor, vem para a minha igreja que é bom, aqui é melhor, lá é melhor, vem para cá. Aí, irmãos, nossa, esse dia eu tive que conversar com os meus pastores aqui da região. Abri uma live para conversar com eles. Sabe o que eu disse para eles? Que Davi tinha várias esposas e Urias tinha uma esposa. E Davi armou uma situação para trazer a esposa de Urias para ser sua esposa. E aí eu falei assim com os pastores da região: não mexa com a casa do vizinho. Alguém estava perto de mim, passando na live, e falou assim: isso aqui é muito forte. Eu falei assim: é forte, mas é verdade. Deus pode não gostar da sua atitude. Deus pode achar que você é muito ganancioso e não tem céu. Não tem céu diferente. Existe só um céu. E nós vamos morar tudo lá. Tem uns que eu vou fazer questão de chegar e falar assim: chegamos no mesmo lugar, né? Quem também vai fazer isso? Quem tem no coração isso para fazer? Antigamente, quando a gente era mais jovem, tinha uns primos de uma determinada... quase que eu falei o nome. Tinha uns primos de uma determinada igreja que eles achavam que só eles vão morar no céu. Então eu tinha uma vontade de ser vizinho de um deles. E eu ia falar assim: cheguei! E outra coisa, que a camisa do Palmeiras, aleluia! Se tiver uma camisa que vai entrar lá, é do Palmeiras. Mas olha bem para mim, presta atenção. Presta atenção. Nós lutamos muito para buscar coisas. Isso é importante. Por que nós estamos ampliando a igreja? Porque eu acredito que há pessoas que precisam ser salvas. E uma irmã passou na porta ali, agora ela falou assim para mim assim: está observando o celeiro das almas? Palavra poderosa. Aqui é um celeiro para juntar almas que vão morar no céu. Você vai morar no céu. Você pode dar um glória a Deus por isso. Mas enquanto a gente não vai morar no céu, nós estamos sendo preparados para viver uma vida vitoriosa como crentes na terra. Olha, da onde que saiu isso? Presta atenção que eu vou dizer para você uma coisa: nós vamos morar no céu. Quem vai morar no céu aqui dá glória a Deus. Mas sabe, Carlos, sabe por que a gente vem à igreja toda semana? Às vezes 2 vezes na semana, às vezes 3 vezes na semana. Fazemos uma célula. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós estamos sendo preparados para morar no céu. Mas nós estamos sendo treinados para saber viver debaixo do céu, aqui na terra, como herdeiros fiéis da promessa de um Deus fiel. Você pode dar um glória a Deus por isso. Então hoje você está sendo preparado para aprender situações que você vai ter que enfrentar debaixo do céu, enquanto você não mora lá, e sair de cabeça erguida. Dá glória a Deus. Eu quero dar uma palavra para você nessa manhã. Deus vai honrar sua família, meu querido. Deus vai honrar os teus filhos, meu irmão. Deus vai fazer a sua casa ser uma casa de honra. Quem crê dá glória a Deus. Não importa se com muito, não importa se com pouco, mas com a promessa liberada sobre a sua vida, agarra ela pela fé e viva o sobrenatural. Aí Deus fala para Abraão assim: Abraão, não é Eliezer. Eliezer vai receber bênção. Eliezer está recebendo salário. Eliezer vai receber promessa. Eliezer é fiel. Tudo bem, é bacana. Eu também gosto dele. Mas não é Eliezer o seu herdeiro. O seu herdeiro vai sair de você. O
Seu herdeiro vai sair de você, mas como? Sai e conta as estrelas, se você pode contar. Isso foi gerando fé, e a Bíblia diz que Abraão creu, Laura, Abraão creu, Giza, troquei o nome, na promessa. E quando você crê na promessa, pode estar vivendo um momento mais obscuro, mais difícil. Pastor, o senhor tem crise? Todo dia. O senhor tem crise de ansiedade? Isso já não mais. Mas todo dia eu tenho crise. Todo dia eu fico com medo. Todo dia eu olho assim e falo assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Todo dia eu falo assim, por que eu dei esse passo? Todo dia eu falo assim, por que eu andei mais um pouquinho? Por que eu insisti nisso? Por que foi lá? Por que foi lá? É como se Deus estivesse falando comigo assim, você está indo porque eu estou te ajudando. O dia que eu parar de te ajudar, você vai ver que nada funciona. Então, enquanto eu estou te ajudando, não se preocupe em estar indo. A minha mão está sobre a sua vida. E eu estou abençoando não só você, mas toda uma igreja. Está fazendo parte da promessa que está sobre a sua família. Então receba isso, meu querido, em nome de Jesus. O Senhor que prometeu é fiel para cumprir e não vai deixar você no meio do caminho quando a situação ficar obscura. É só ter paciência. E eu marquei aqui algumas coisas. Como se apoderar das promessas? Promessa que Deus fez. Quem fez a promessa? Deus. Então Deus fez 3 promessas para Abraão. Primeira promessa, material. Um território, vou dar uma terra para você. Deus deu a nação de Israel, um território, Israel. Talvez, ou com certeza, o lugar, Reginaldo, mais abençoado, Henrique, de todo o mundo. De todo o mundo é o território de Israel. Israel, um território. Segundo, existencial. Vou te dar uma promessa de existência. Vou marcar o teu nome na história. Teu nome vai ser marcado na história. Já percebeu que Abraão nunca morre? Sempre está na boca dos pregadores. Tem N coisas que pode ser falado de Abraão. E aqui não era nem o Abraão, aqui está Abrão, que está só sem o outro A, que é pai de multidões. Está só Abrão, que é pai de luzes. Rafa, aproveita, me ajude. Depois faz uma arte bem grande. Abrão, pai de luzes, Abraão, pai de multidões. Aqui ainda não tinha trocado o nome dele ainda. Aqui o nome dele ainda era o antigo. Abraão estava em processo de conversão, vamos lá. Abraão tinha acabado de sair do batismo. Abraão estava caminhando no deserto. Abraão ainda estava debaixo de muitas dúvidas, mas aqui hoje Deus está resolvendo as dúvidas de Abraão para sempre. Vou te dar um território, vou te dar uma existência como as estrelas do céu, vou marcar o teu nome sobre todos aqueles, sobre todo o planeta e espiritual. Eu tenho uma cidade para você, que não é aqui. Então Deus deu para Abraão 3 promessas: territorial, terra; existencial é o dia a dia, a nossa vida; e espiritual é a eternidade. E ele pega isso para ele. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor. Ele acreditou no Senhor. Como poder se apoderar das promessas de Deus? Primeira lição: com calma e sem pressa. Gênesis capítulo 13, versículo 12. Gênesis 13, 12. Como você apodera das promessas? Com calma e sem pressa. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Como que você vê que alguém está ali mais preocupado em ter do que em ser? Alguém mais preocupado com o que vê do que com aquilo que aguarda. Quando Deus falou para Ló e Abraão assim: olha, agora tem que separar porque vocês são numerosos. Os seus pastores não estão combinando com os pastores um do outro. E o gado, o poder de bênção, porque quem anda com gente abençoada, irmão, também é abençoado. Quem andava com Abraão também recebia a bênção.
O sobrinho Ló era abençoado também, porque ele via o tio, ele sabia o caminho do tio, ele sabia as ideias do tio, ele sabia os pensamentos do tio, ele sabia o que o tio tinha de plano, como que o tio cuidava dos gados, como que o tio fazia caminhos para arrumar água, onde que ele cavava os poços. Parece que tudo era mais fácil para Abraão. Então Ló também usou as mesmas técnicas que Abraão estava usando, e aí Ló acabou sendo abençoado. Só que aí foi tão abençoado que Ló falou assim, ó, eu vou para cá então. Porque Abraão deu para ele o poder da escolha. Escolhe, Ló, para onde você vai? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu as campinas, porque era pasto verde que ia até Sodoma. Isso é o problema. Tem que ver se o caminho da facilidade, meu querido, ele não vai te levar à ruína. Viu? Você quer ficar rico? Quem quer ficar rico aqui, dá glória a Deus. Trabalhe. Não tem outro jeito. Você tem o sonho de ficar rico? Aumenta o seu esforço. Eu vou ficar rico. Eu vou jogar no tigrinho. Vai morrer. Vai ficar pobre. Vai ficar pobre e devendo. Vai por mim. Tem gerentes de banco aqui, tem diretor de banco aqui. Pode conversar com eles. Se você conseguir uma aplicação dentro de um banco, que te pague mais de 1%, 1% está no lucro. Se você conseguir uma aplicação que te pague em 1,1, você está no lucro. Agora, nossa, isso aqui está oferecendo 5%, vai perder. Isso aqui está oferecendo 10%, vai perder. Vai perder. Um dia, aconteceu uma situação muito grave com uma pessoa e eu tive que ajudar a administrar. Aí chegou a pessoa. E ele falou assim, eu avisei que a promissória era a vida. E eu falei, o que o senhor tem como pastor que o senhor está me chamando aqui? Eu falei assim, porque eu quero tentar ajudar, achar caminhos. Eu falei que a promissória era a vida e chegou, vou executar. Depois que eu contei para a Lourdes não sabe nem desses enroscos que às vezes eu entro. Meu Deus do céu. Aí eu vi que não estava tendo acordo, eu perguntei assim, faz 8 ou 9 anos. Quanto que ele deve? Falei grosso. Ele falou assim, 50 mil. 50 mil, há 8 anos, é uns 300 hoje. Eu falei 50, aí eu abaixei o tom da voz. 50 mil. Ele falou 50 mil. Pode matar. Quem não morre não vê Deus. Ele fez isso que está fazendo. Começou a dar risada do jeito que está dando risada. Assim. Ele falou, o senhor é muito corajoso. E pela sua transparência, ele tem mais 6 meses de vida. Deus abençoou nesses 6 meses. A pessoa pagou porque era um homem trabalhador e honesto. Sabia? Prosperidade não acontece do dia para a noite na sua vida. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar e saber onde ajustar. Não é do passe de mágica. Passe de mágica não existe. Ah, eu vou ter sorte. Sorte é a oportunidade com o trabalho. E Deus quer abençoar você. Abre as suas mãos assim, ó. Eu profetizo na sua vida que não é sorte, é a mão de Deus sobre você. Mas eu vou dar uma outra palavra para você. Salmo 126. Quando voltamos de Sião, quando voltamos da escravidão. Ah, obrigado. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho.
E aí, ó, o versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria, e até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Olha o versículo 3 que diz assim, ó: sim, com coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas olha o versículo 4: o Senhor restaura. Tem um versículo, tem algum texto que fala assim: o Senhor restaura a nossa sorte. O Senhor restaura-nos, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu vou dizer uma coisa para você, crente da igreja sede, presencial e online: você não é só uma pessoa de sorte, você é uma pessoa de sorte restaurada. Quem crê vai recebendo. Então, como apoderar da promessa de Deus? Com calma, sem pressa. Olha, o que vai me levar a esses pastos verdejantes de hoje? Vai me levar a Sodoma e Gomorra. Vai me levar a me perder a minha fé. Vai me levar a perder o meu ânimo. Olha a precipitação de Ló e olha o jeito de Abraão. Gênesis 13, verso 10. Olha o que diz Gênesis 13, 10 para nós nesta manhã. Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Jó escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. E Abraão habitou na terra de Canaã e foi morar nas cidades das campinas, e iam armando as suas tendas até Sodoma, e Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele se lascou. No momento parece que foi bom, mas aí ele se envolveu com o pecado da cidade que ele foi morar, e você sabe o resto da história. Então espera, olha só, olha o que diz o 14: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os teus olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. Eu estou aqui para dizer para você: espere com paciência as promessas que Deus tem para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Olha só, olha a segunda coisa de como apoderar das promessas: pedir uma visão a Deus. Pede uma visão a Deus. Nós não precisamos ser visionários, irmãos, porque nem todo mundo é uma pessoa visionária, mas peça uma visão a Deus. As pessoas acham que o pastor Toninho é visionário. Ele não é. Com toda a humildade, o mais limitado de todos vocês. Mas eu sou uma pessoa de sorte restaurada. Ontem o irmão fez uma pergunta para mim e eu não soube responder. Ele falou um negócio tão bonito a respeito do meu ministério. Aí ele falou assim: o senhor foi sempre assim? Quase que eu falei para ele assim: meu querido, eu era uma pessoa totalmente improvável. Mas eu falei assim: Deus tem me abençoado. Eu falei: eu era uma pessoa totalmente improvável, mas Deus tem me dado uma visão. Eu também achava que o Eliezer podia ser o herdeiro. Eu também achava que o herdeiro viria através da mão de alguém, a solução através da mão de alguém. Mas eu e a Lourdes e a minha casa aprendeu a esperar com paciência no Senhor. E Ele ouviu para nós quando clamamos por socorro. E eu quero dizer para você: presta muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. E você, com temor e temor, a igreja sede aqui em Piracicaba não viu ainda 5% daquilo que Deus fará nos últimos 5 anos. Quem recebe da glória a Deus? Os 5 anos que vêm a partir de agora é muito maior do que tudo aquilo que já aconteceu nesse tempo. Não é nem 5% o que aconteceu do que vai acontecer. Isso inclui sua família, sua casa, isso inclui teu trabalho, isso inclui tuas coisas, isso inclui teu chamado, isso inclui tua fé. Por isso, se apodere das promessas com paciência, aprenda a esperar, aprenda a saber a sua hora, porque o Senhor que prometeu é fiel. E eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você: o
tempo está sendo abreviado. O Senhor te deu uma visão e uma estratégia. Quem recebe, dá glória a Deus. Se vai aplaudir, aplauda forte. A banda sobe aqui. Mas tudo passa pela fé. A gente precisa crer no Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha Gênesis 13, versículo 17. Diz assim: levanta-te, percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. Se coloque de pé, igreja. Percorra essa terra. Então, para apoderar das promessas de Deus, primeiro, saber o tempo de Deus na sua vida. Isso é muito importante. Com pressa e com calma e sem pressa. Segundo, peça uma visão ao Senhor. Terceiro, pela fé, percorra, persiga, conte, faça, escreva, coloca no papel aquilo que Deus vai te dar. Se está no seu coração, trabalha por isso. Mas acredita, tem que acreditar, irmãos. Eu não posso acreditar por você, você tem que acreditar por você. Por isso que a gente vem no culto, para que a palavra lançada gera fé no nosso coração. Por isso que você está ouvindo a pregação, porque a palavra pregada gera fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantos estão com promessas engavetadas ainda aqui? Você guarda elas com muita força no seu coração. Levanta a sua mão. Olha, quase a igreja inteira. Se eu disser para você que ela vai cumprir, você acredita? Mas você tem disposição de esperar o tempo para cumprir? Quando Deus prometeu a Abraão, ele tinha 25 anos, Paulo. Você levantou a mão. 25 anos. 75 anos. 75 anos quando Deus prometeu para Abraão. Foi cumprir com 100. Com 113, Deus pede para Abraão o seu sucesso, que era o seu filho. Deus fala assim: me dá o Isaac, Daniel. Eu quero o teu sucesso, Daniel. Eu quero o teu sucesso, Toninho. Eu quero o teu sucesso, Pedro. Leva ele no monte Moriá e ofereça em sacrifício. Agora o homem que acreditava em Deus, para ter um filho com 100 anos, numa mulher estéril de 90 anos, um homem que tinha visto a mão de Deus sobre a vida dele, um homem decidido, não hesitou. Sucesso sem a bênção de Deus é nada, irmão, sucesso passa. Alexandre o Grande, quando foi enterrado, ele falou assim: eu quero 2, 3 coisas. Eu quero que o meu caixão vá com as minhas mãos para fora. Quero que o meu caixão vá com as minhas mãos para fora. Segunda coisa, eu quero que o melhor médico do reino esteja andando do lado do meu caixão. E terceiro, eu quero que coloque os carros, as carroças, as carruagens cheias de ouro e de prata, para andar junto com o enterro. Porque são 3 coisas. Primeira coisa, nenhuma riqueza pôde me salvar. Nem o melhor médico do reino pôde me salvar. E eu quero que todo mundo veja que eu cheguei aqui sem nada e estou voltando sem nada. Porque todo o sucesso que um homem tem debaixo do céu é a mão de Deus que acontece sobre a vida dele. Tem gente, irmãos, que porque tem um pouco mais que o outro, empina o nariz e acha que é o bambambam. Ninguém é nada. Um homem encheu o seu celeiro de coisas e falou assim: alma, coma e regala-te, porque hoje você tem de abundância. Jesus escuta e fala assim: hoje vão pedir a tua alma, o que você vai dar em troca? O celeiro? O celeiro vai ficar. A gente tem que lutar para conquistar, sim. Eu sou defensor dessa ideia. A gente tem que lutar para deixar um espaço. Um dia alguém colocou no Instagram da igreja nossa a seguinte frase: o senhor fala muito de... Já que a gente comprou uma propriedade, acho que quando comprou aqui, ó, alguém colocou assim: o senhor fala muito sobre céu, o senhor fala que vai morar no céu, e por que o senhor está deixando tantas casas na terra? Eu ia responder:
Mas eu prefiro não responder na internet. Talvez eu gostaria de ligar para a pessoa e falando assim, sabe para quê, irmão? Porque quando a igreja sede for arrebatada, você venha pastorear ela com mais largueza. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente tem que trabalhar para o reino. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é palavra de gente que não conquista, não é palavra de gente que conquista. A gente que conquista se alegra com a conquista do reino. Então quero dizer para você nessa manhã e receba isso. Tem promessa? Segura na sua mão a sua promessa. Pastor Luz vai orar por nós. Segura na sua mão a promessa. Segura com o coração quebrantado e grato ao Senhor que não falha. E Ele vai trazer na sua mão, mas não desista. Creia. Não se precipite. Porque a mão do Senhor que abençoa. E olha que a gente aprendeu hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E um dia Ele disse assim para alguém, por acaso, tem alguma coisa difícil para mim? Quem é fiel e poderoso para cumprir. Levanta suas mãos, igreja. Você online é a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por esta manhã, meu Deus. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Porque a igreja está reunida, presencial e online. Deus, nós estamos recebendo nesta manhã instrução da tua palavra. E a tua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que o Senhor a designou. Então, homens e mulheres nesta manhã, moças e rapazes, adolescentes, nós cremos no poder da tua palavra. Mesmo que o cenário seja desfavorável, nós cremos na tua palavra e nós nos posicionamos para dizer, nós estamos sendo treinados e moldados para aguardar silenciosamente no Senhor. Mesmo que muitos nos tenham por bobos, mesmo que muitos venham nos ter por demorados, mas a tua palavra, ela não perde a força. O Senhor é Deus de controle, o Senhor nunca perdeu o controle, nunca vai perder. O Senhor de ontem é hoje e será eternamente. Então nesta manhã, em nome de Jesus, nós oramos pela igreja. Igreja, sejamos renovados, fortalecidos. Senhor, renove a nossa mente, renova os nossos pensamentos, Senhor. Amplia a nossa visão, destapa os nossos ouvidos e nos dê força, Senhor. Dê pernas ágeis, dê pés ágeis, Senhor, como da corça. Nos dê, Senhor, semblantes como de leão, para que sejamos fortalecidos, encorajados para viver as maravilhas do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor nesse tempo, esse tempo de graça, esse tempo de facilidade, como o Senhor esteve com Davi, como o Senhor levantou o exército de Davi. Nesta manhã a igreja se posiciona, não somente a igreja sede, toda Piracicaba, todo o estado de São Paulo, sejamos revigorados nesta manhã, renovados na força do seu poder. Deus, toma-nos pela nossa mão direita, nos fortaleça, nos enriqueça da tua presença. Nós sabemos que viemos sem nada e voltaremos sem nada, mas deixaremos aqui nessa terra, Senhor, o legado de homens e mulheres íntegros e honestos, fiéis, Senhor, e dependentes. Oh meu Deus, esta manhã é uma manhã profética para a igreja, uma manhã profética. Foi liberado que de hoje a 5 anos nós viveremos as maravilhas. Venha maravilhas de Deus, venha cura, venha libertações, venha prosperidade, mudança de vida, venha salvação, venha, Senhor, traga salvação, traga mudança de vida, encha a igreja da tua presença. Nós oramos e pedimos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Eu cantarei da bondade de Deus, és fiel em todo tempo.
coração grato. Em todo tempo tu és tão